Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda sessão do terceiro encontro Juntos Melhores, intitulada Progressos no Mar, Trabalho em Conjunto com as Pescarias. Estamos aqui a aguardar alguns minutos para que todos os participantes possam entrar então nesta sessão. Damos as boas-vindas a quem não pôde assistir ontem à nossa primeira sessão e em seguida então continuamos. Algumas instruções à semelhança de ontem e apresentando o programa de hoje. Nesta sessão tem disponível um botão de perguntas e respostas, Q&A, para dirigir perguntas aos oradores. Pedimos que se identifiquem a organização, se possível. Temos também, e como nesta sessão não temos uma parte específica para diálogo, mas se for oportuno, podemos então permitir aos participantes que liguem o seu microfone e possam então comunicar connosco através do microfone. Como dizia, tínhamos aqui a música de fundo. Temos então a oportunidade hoje, apesar de não haver um debate aberto, de qualquer pergunta que tenham, de vos habilitar o microfone para então criarmos aqui uma discussão à volta das temáticas de hoje. Este webinar será gravado, terá duração aproximada de 1h30 e no final iremos então, também como à semelhança de ontem, partilhar convosco um questionário de forma a avaliar esta sessão para que possamos melhorar em eventos futuros. Hoje, a Laura Rodrigues, a diretora do programa da MSC em Espanha, dará as boas-vindas de forma oficial novamente a esta sessão. Em seguida, teremos o Alberto Martins, responsável de pescarias da MSC, que irá fazer uma apresentação a nível mais geral das melhorias que são feitas no mar pelas pescarias que estão certificadas pela certificação do MSC. Depois, eu darei uma pergunta, uma apresentação sobre o que são os projetos rumo à sustentabilidade e aí teremos então uma sessão de perguntas para que possam então interagir connosco. Depois passamos à apresentação do nosso diretor de standards de pesca do MSC, Ernesto Jardim, sobre o estado mundial da pesca e da agricultura e a relação que tem com o programa MSC. Avançamos também para uma sessão de perguntas e respostas e por volta das 11h10 da manhã, então, apresentamos o nosso vídeo Mensagem numa Garrafa. Espero que esta sessão seja do vosso agrado e passo então a palavra à nossa diretora, Laura Rodrigues. Laura, quando quiseres. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Bem-vindos à segunda sessão do terceiro encontro do MSC Juntos Melhor. As Nações Unidas declaram 2020 e 2030 a década da ação, 10 anos para fortalecer a ciência oceânica e cumprir as metas de desenvolvimento sustentável. Nesta ação coletiva para a sustentabilidade dos oceanos, Portugal tem uma participação importante. Portugal é uma nação que vive à beira-mar. O consumo de pescado é dos mais altos da Europa, com 56,8 de peixe per capita, 17 da despesa, embora a carne representa mais de 19%. Com uma frota de cerca de 8.000 embarcações, das quais 88,5% artesanais e 22 lotas de peixe fresco. Entre as capturas da frota portuguesa encontraram espécies como carapau, cavala, sardinha, biquerau, polvo, peixe espada preto e túnideos. Pero além disso, como uma importante indústria de transformação que coloca Portugal entre os 10 maiores transformadores de Europa em valor. Desde o OMC, queremos trabalhar em conjunto com os actores portugueses, pesquerías, empresas, administrações, cientistas, ONGs, para incentivar a pesca sustentável e o consumo responsável de pescado. Ontem tivemos a oportunidade de conversar sobre como o sector empresarial pode estimular a pesca sustentável a través de suas políticas de abastecimento e comunicação ao consumidor. Hoje, a sessão centra-se em explicar como o padrão de pesca sustentável do OMC é aplicado na prática, que melhorias geram as pesquerias e casos específicos da sua aplicação. Esperamos que a sessão de hoje
vos seja útil para entender mellor o foco do programa MC. Termino facendo un apelo a todos os participantes, entidades e organizacións hoxe presentes para partillar as vosas prioridades e expectativas durante a sesión, de forma a ayudarnos a perceber como podemos fortalecer a colaboración para garantir ecosistemas mariños saudáveis. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Passo então a palavra ao meu colega Alberto Martim. Alberto. Hola, buen día a todos y a todas. Pena que no podemos encontrarnos en Pessoa, mas como esta situación difícil do COVID que estamos todos a sufrir, pois temos que hacerlo de maneira virtual. Eu vou partillar o meu ecrã. Un momento. Vou partillar unha presentación con todos vocês. Aquí. Ok. Está bom. Ok, Rodrigo, podes confirmar que estás a ver a presentación? Sim, tudo ok. Ok, perfecto. Bom, eu sou Alberto Martín, responsável de Pescarías MC. Vou tentar facer esta presentación no meu mellor portuñol. Non estou a aspirar a facelo en portugués, mas ao menos tentar que a xente comprenda o mellor posible. Depois, durante a presentación, se ten cualquier dúbida, poden escribir no chat ou no icone de questions and answers, e depois a xente partilla e comparte o que faz falta. A miña presentación vai ser moito curtita, 10 minutos somente, é un bocado explicar quais são as mellorías que o programa MC está a gerar no mar, porque para nós o máis importante é un programa moito amplo, con moitos enfoques diferentes, traballando con os actores de mercado, con moita xente, con moitos eslabóns da cadena, pero máis o foco, o objetivo para nós, a nosa visão é a mellorar a situación de sustentabilidade no mar. Então, o primeiro que quero comentar é un bocado como é que está estruturado o programa MC. Bom, temos unha parte, isto é unha imagem assim moito intuitiva dun iceberg, temos a parte sumergida, que sería a parte pre-certificação, e a parte máis visual, que sería a parte superior, é a parte de certificação. A parte superior é a parte máis pública, é cando as pescarías atingen a certificação, e tamén temos unha parte de melloría continua que depois vou comentarlles. A parte sumergida é unha parte que depois o Rodrigo vai contarlles un bocado máis, mas é unha parte moito importante para nós, é probablemente unha parte na que estamos a invertir máis tempo e máis esforzos, unha parte moito grande, e que comeza normalmente con un diagnóstico ou unha preavaliación das pescarías como as que estamos a traballar. A partir deste diagnóstico, diseñamos normalmente de maneira participativa uns planos de asao, e estes planos de asao son implementados a través de umas mellorías. E, ás veces, cando as pescarías así deciden, poden tentar atingir a certificación. Mas, un vez que atingen a certificación, o que a certificación está a comunicar de maneira pública é que estas pescarías están ao nivel das mellores prácticas. Isto non quer dizer que as pescarías son perfeitas, non. Normalmente 9 de cada 10 pescarías que son certificadas ten algunha condición, algunha coisa que ten que mellorar durante o tempo. E é isto a parte das condicións de melloras que falaremos depois un bocadinho máis tarde. En cuanto a unha visão máis geral de quantas pesquerías están no programa, onde que está, podemos ver neste mapa, temos por volta de 409 pescarías e quasi 90 certificadas e quasi 90 en avaliação. Isto significa un bocado máis do 17% do volumen de produção, de capturas mariñas, e as pesquerías están normalmente distribuídas. O maior porcentaxe de pescarías certificadas está no Atlántico Norte e tamén no Pacífico Norte, perto do Alasca. E, en algunhas regións, tamén perto da Oceanía. Ben, continuamos. Quais son, normalmente, as ações de mellora máis comuns? Pois ten que ver con tres situacións diferentes, con melloras ou mellorías relativamente á investigación, relativamente tamén as ações técnicas e a avaliações de impacto. Relativamente á investigación pode ser
por exemplo, conseguir máis dados a partir do embarque de observadores científicos a bordo dos barcos, estes dados para poder coñecer mellor as dinámicas da pesquería, as interaccións con especies protegidas, mellorar os registros, etc. Tamén poden ser ações técnicas, como, por exemplo, modificacións nas artes de pesca para ter menos impactos ou aumentos do tamaño de malla, modificacións nas redes, etc. E avaliacións de impacto que tengan a ver con a necesidade de criar evidencias científicas cuantificadas para poder puntuar alto, para poder puntuar ao nivel das mellores prácticas no sistema do MSC. E agora vou facerlles unha recopilación así sucinta, breve, de quais foron as melloras nos últimos 3 anos. Por que nos últimos 3 anos? Pois porque desde máis ou menos o 2017 é cando estamos a sistematizar máis esta información, pensamos que é moito importante poder comunicar, como eu estou a facer agora, quais são as melloras, quantas, en que ámbitos, en que áreas está a mellorar o programa, en que áreas vinculadas. Estas melloras são vinculadas ás pescarías certificadas. Depois o Rodrigo vai falarlles máis das melloras na parte, aquela sumergida do iceberg, da parte pre-certificación. Então, temos cuantificadas 72 melloras sobre ecosistemas e hábitats e tamén temos cuantificadas 126 melloras sobre especies en perigo e de capturas accidentais ou capturas de bycatch. Estas melloras nos ecosistemas poden ser, por exemplo, as mellores cartografías dos fundos mariños para evitar pescar en ecosistemas mariños vulnerables, as melloras sobre especies en perigo pode ser novos instrumentos para disminuir as capturas accidentais, o bycatch, proxectos de investigación tamén para cuantificar como que son estas interaccións, etc. Mas non temos melloras somente na parte máis dos impactos ambientais, mas mesmo tamén na parte da gestão. Temos cuantificadas 75 mellorías en gestão, gobernanza e políticas pesqueiras, tipo modificacións das legislacións a partir de algunhas certificacións ou debilidades que saíron a partir destas certificacións. Algunhas administracións incluíron especificamente objetivos de sustentabilidade explícitos nestas legislacións e tamén máis de 111 mellorías no estado das populacións. Isto ten a ver con a quantidade de peixe na auga, mas tamén nas estrategias de captura, desenvolvimento de regras de controlo de capturas, etc. E agora, quanto melloran as pescarías? Ok, melloran, estamos a dizer que melloran, mas como saber quanto melloran as pesquerías? Ben, pois temos feito un exercicio de análisis no que temos calculado a media das puntuacións que as pesquerías obtiveron no momento da certificación inicial para 3 principios. Por que 3 principios? Porque o estándar, o padrão do MSC está agrupado en 3 principios, cada un deles con indicadores de rendimento, en total 28 indicadores. Pois ben, a media do principio 1 entre a primeira certificación e a segunda certificación, a recertificación, que normalmente é 5 anos depois da primeira certificación, aquí estamos a ver unha puntuación de 85 na primeira certificación inicial e quasi 90 para o principio 1. Mas para o principio 2 e o principio 3 tamén estamos a ver aumentos significativos nas puntuacións. Mas o que quere isto dizer? Pois isto de alguma maneira confirma a nosa teoría da mudanza e a nosa exigencia dende o MSC para conseguir mellorías continuas, mesmo para as pesquerías que están certificadas, están obligadas a continuar a mellorar se queren manter o seu certificado. E agora, rapidamente, vamos a ver unha visão geral de quais são as pescarías como as que estamos a traballar na Península Ibérica. Aquí en verde poden ver as pescarías que están certificadas ou en avaliação, depois vou a mencionarlas. E en azul são todas outras pescarías que están na parte pre-certificação, naquela parte sumergida do iceberg, como as que estamos traballando. E como vocês ven aquí, habitualmente são máis as pesquerías na parte pre-certificação que na parte posterior á certificação. Então,
Quais são, de maneira específica, as que estão certificadas? Pois bem, está o atún voador do mar Cantábrico, tamén está a sardiña do Golfo de Vizcaya, actualmente está en suspenso, porque ten que acordar unha regra de control de capturas e un plano de gestao entre as frota de España e a frota francesa. Tamén temos o biquirao do mar Cantábrico, certificado. Está o polvo das Asturias, que depois vamos falar como un caso de estudo, un bocado máis, e o mexilao, que está actualmente avaliado das rías galegas. E tamén algunhas pescarías internacionais que eu querido remarcar, porque estamos, são as pesquerías que estamos a traballar a partir da equipa de España e Portugal, que serían o bacalhau do mar de Barents, tamén temos o atún gaiado do Océano Índico e a atún albacora do Océano Atlántico. Estas tres están certificadas. E depois, en cuanto ás pescarías en avaliação, temos atún albacora no Atlántico e unha pesquería moito grande que entrou recentemente dos 3 túnidos tropicais, gaiado, albacora e patudo, nos 3 océanos, Atlántico, Índico e Pacífico. E xa para terminar, porque eu disse 10 minutos e já estamos quase en 10 minutos, o caso de estudo do polvo das Asturias. Ben, o polvo das Asturias é unha pesca artesanal de pequena escala, o arte de pesca são os cobos e depois de quase 5 anos já certificados podemos comentar os seguintes beneficios desta pesquería. En primeiro lugar, comercialização. Eles estaban a controlar moito mellor a oferta agora, estaban a evitar grandes fluctuações nos preços, os precios são máis estáveis agora e mesmo estaban a atingir mellores preços que nos portos veciños. Tamén ten gerado unha maior unión entre os portos, eles organizaron unha asociación na que están todos os barcos, mesmo se são de diferentes portos, todos os barcos que pescan polvo, e isto, de alguma maneira, faz que estejam máis empoderados e posan falar con máis autoridade, con máis influenza, como as administracións regionais. Tamén, a partir da certificación, se consigueran fundos, se invirtieron nunha investigación pioneira nas avaliações de stock de especies de vida curta, como é o polvo, estábase a criar mesmo novos pontos de referencia e unha forma máis adecuada, máis precisa de saber quanto polvo poden pescar cada ano para deixar o suficiente na auga para ter unha exploitación sustentável ao longo prazo. E tamén a administración regional está a mellorar a súa capacidade de vigilancia, que foi un dos pontos fracos que saíran durante a primeira certificación. E con isto já termino, así que moito obrigado. Cualquier cuestión, pregunta, Rodrigo, para ti. Obrigado, Alberto. Se não temos nenhuma pergunta agora, eu avançaria então para a minha apresentação e depois podemos fazer então uma sessão de perguntas. Vou então partilhar aqui um ecrã. Penso que assim já estarão a ver. Ora, então, muito bem. Como o Alberto mencionou, e facilitando um pouco o meu trabalho hoje, hoje venho falar daquela parte submergida do iceberg, que no MSC designamos de projetos rumo à sustentabilidade, que em Portugal é, no momento, o nosso foco principal. Um pouco delinear os tópicos que vou abordar hoje é explicar que tipo de pescarias ou que tipo de desafios enfrentamos para embarcar estas pescarias neste tipo de projetos, o que é que são estes projetos, como é que se aplicam, em que espaço se inserem, dar um bocadinho uma visão geral dos projetos que o MSC tem já em curso, dando alguns exemplos, e também explicar e apresentar o projeto Embarca que temos pensado para Portugal. Ora, os desafios são bem conhecidos. Ontem e hoje a Laura falou destes desafios do aumento da procura, de uma sobrepesca que tem vindo a aumentar, mas também podem não ser tão notados. Existem pescarias que podem ter alguma dificuldade em aceder ao programa,
no sentido em que não têm os apoios necessários, sobretudo as pescarias no hemisfério sul, e o MSC tem vindo a trabalhar em conjunto com várias ONGs nessas comunidades. E, muito importante porque é nesta região que se concentra a maior percentagem de capturas globais no mundo. Também queremos dar acessibilidade às pescarias com dados limitados ou de pequena escala para que possam ter as ferramentas necessárias para demonstrar então a sua sustentabilidade pesqueira. Então estes projetos com má sustentabilidade têm como definição impulsionar o progresso para a sustentabilidade de pescarias que podem ou não vir a ser certificadas segundo o padrão de pesca do MSC. É uma ferramenta que envolve vários stakeholders, várias partes interessadas, num esforço conjunto para garantir então uma gestão sustentável da pesqueira. Estes projetos, e veremos pelos exemplos que eu vou dar mais à frente, tentam sempre ter uma dimensão regional e diversificada, no sentido em que tentamos incluir vários tipos de artes de pesca, várias comunidades de pesca, várias espécies, que no fundo tentamos que trabalhem em conjunto para fazer estas melhorias. Para isso, o MSC tem um conjunto de ferramentas que está não só à disposição deste tipo de projetos, mas que é público e que está à disposição, e convido que possam conhecer estas ferramentas para qualquer organização ou investigador que esteja a trabalhar na gestão pesqueira. Estas ferramentas estão hoje em dia aptas para uso. Hoje destaco o nosso Ocean Stewardship Fund, que está em convocatória aberta, e este é um fundo que está aberto a ONGs, pescarias, outras instituições, estudantes, universidades, com subvenções até de 60 mil euros e que tenta, então, melhorar, através do financiamento, estratégias, projetos que abrangem estratégias de captura, investigação de como melhorar as condições de trabalho dos observadores de pesca, melhorar a informação da pesca de pequena escala e a pesca realizada em comunidades em países de desenvolvimento. Ora, voltando aqui a esta imagem então do iceberg, onde é que o padrão de pesca pode ser aplicado? Como o Alberto mencionou, ele pode ser aplicado e é aplicado para certificar as pescarias, mas também neste espaço submergido, que é então o nosso trabalho prévio rumo à sustentabilidade, onde, como o Alberto comentou, podem existir 4 fases-chave para então trabalhar com as pescarias neste espaço. Aqui, inicialmente, existe uma recolha de toda a informação a nível regional ou a nível nacional das pescarias em atividade, para depois, em conjunto com as várias partes interessadas, decidirmos que pescarias são do interesse para fazer uma pré-avaliação, ou seja, este diagnóstico onde o padrão de pesca é utilizado, e aqui é então crucial o uso desta ferramenta para detectar pontos fortes e debilidades destas pescarias, que nos vão levar então à terceira parte, à terceira fase deste projeto, que será a definição de planos de ação. Estes planos de ação têm como objetivo então colmatar as lacunas e as debilidades de cada pescaria, mas também nesta fase o MSC, através de uma equipa de acessibilidade que tem ferramentas para capacitar os stakeholders e quem está a trabalhar naquela comunidade pesqueira ou com aquela pescaria, para que possam melhor interpretar como é que o padrão de pesca se aplica e o que é que o padrão de pesca pede numa altura de avaliação da pescaria. E, por fim, é uma fase de implementação em que estes planos de ação são acordados entre todas as partes, que têm como objetivo, então, melhorar a gestão e a sustentabilidade da pescaria, alcançando, assim, então, níveis de sustentabilidade que estão ao nível do que o padrão de pesca do MSC exige. Tudo isto, e em várias fases, sempre através de um processo de participação bastante ativo, seja na seleção de pescarias, seja na definição, ou até mesmo na implementação. E é aqui, então, que o nosso projeto de Portugal, que designamos o projeto Embarca rumo à pesca sustentável, se insere neste espaço que estamos focados em trabalhar e que queremos fazer progressos em Portugal. Como eu referi, a participação e a colaboração entre stakeholders é muito importante. Esta sinergia entre as partes interessadas é o que realmente cria uma alavanca para uma gestão efetiva a longo prazo. Como bem sabemos,
Estes processos têm uma importância muito crucial para que todas as partes sejam ouvidas e as opiniões deliberadas para então avançar em conjunto no desenvolvimento de ações que visem então uma gestão pesqueira adequada. Este Conselho Consultivo, e darei exemplos mais à frente, este Conselho Consultivo tentamos sempre que seja o mais diversificado, o mais participativo possível, e no caso de Portugal, recentemente que se introduziu o processo de cogestão, que vem alavancar comitês e instrumentos de gestão para potenciar a colaboração mútua, achamos que pode ser também uma base sólida para então, nestas pescarias que entrarão no projeto, para então alavancar este processo de cogestão que felicitamos então esta aposta pela administração. Voltando então à questão do iceberg, e aqui tentando ser um pouco mais visual para percebermos o que é que as pescarias se enfrentam quando são diagnosticadas pela primeira vez sem qualquer tipo de trabalho prévio, apresento-vos aqui um quadro que posso explicar. Ora, este quadro tem nas colunas todos os indicadores, que são 28 do nosso padrão de pesca, divididos pelos 3 princípios: estoques, impactos no ambiente e gestão. E em cada linha temos então a representação do que é de uma pescaria. Podemos então ter em conta que estas pescarias estão em projetos em rumo à sustentabilidade, e as pescarias aqui à tona d'água já são pescarias que estariam ou certificadas ou prontas para entrar em avaliação. Ainda assim, como veem, nem todas as pescarias são perfeitas, há sempre espaço para melhorar, e estes pontos amarelos identificam sempre onde é que as pescarias terão que melhorar, e foi nesse sentido que o Alberto apresentou então aquelas melhoras. Referia-se então a estes pontos em que as pescarias estão certificadas, mas têm ainda condições de melhora. No caso destas pescarias que estão nesta fase de trabalho prévio, o objetivo é sempre que elas possam progredir para que o quadro fique mais verde e amarelo, por assim dizer. Estes pontos vermelhos são pontos que nós identificamos como debilidades da pescaria, e que chama a vossa atenção para onde várias pescarias, podemos dar aqui o exemplo da gestão, que possam ter problemas que são transversais, e então é nesta transversalidade e neste âmbito regional que o projeto pode ser uma mais-valia, em que as pescarias têm os mesmos problemas e querem abarcar então os mesmos objetivos. Queria destacar então por cada fase os pilares que consideramos muito importantes nesta fase. No mapeamento teremos então uma informação detalhada e acessível a nível regional e nacional da informação da atividade pesqueira em Portugal, que servirá como base para a seleção das pescarias e para fazer então o diagnóstico da sustentabilidade das pescarias. Depois, como eu referi, os planos de ação desenvolvidos em colaboração com todas as partes interessadas, e depois a fase de implementação que vem impulsionar o trabalho conjunto para solucionar, como eu referi, estes problemas transversais. Aqui também existe sempre a possibilidade de envolver a cadeia de valor no incentivo a que estas pescarias, estas associações, implementem então estas ações. Numa visão geral, os projetos Pathway do MSC hoje, o MSC conta já com 19 projetos espalhados pelo mundo. Hoje vou destacar 3. Aqui podemos ver algumas ações que se têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, sobretudo nos planos de ação que foram definidos e as melhorias que já foram implementadas. Mas passo então para explicar 3 projetos que hoje destaco. O projeto do Povo do Sudoeste do Oceano Índico, que é um projeto que conta com vários parceiros, que está a ser liderado pela nossa equipa da África do Sul, e que também poderá vir a ter relevância para Portugal, uma vez que grande parte destas comunidades, a sua subsistência está dependente de mercados europeus, por exemplo, o mercado português. E convido já aqui, se houver algum autor interessado na participação e no desenvolvimento deste projeto, podemos fazer então essa ligação com a nossa equipa da África do Sul para trabalhar então com o povo desta região. Depois o projeto UK, que foi no fundo onde tudo começou, foi o primeiro projeto do MSC com esta metodologia, e que hoje está transformado
num projeto um pouco diferente, e aqui vemos a versatilidade destes projetos, porque o projeto, hoje em 2020, conta com 6 pescarias, com um forte envolvimento de atores comerciais, de ONGs também, que está estruturado de forma para a implementação daquilo que no MSC chamamos FIPs credíveis, que são, no fundo, projetos de melhoria pesqueira que têm o objetivo de melhorar a sua sustentabilidade para depois alcançar a certificação do MSC. Este projeto tem, então, por isso, um forte envolvimento de todos estes parceiros, com um incentivo comercial muito forte para que estas pescarias possam, então, vir a ser certificadas no futuro. E depois, a nossa ação no Mediterrâneo, que conta já com 3 projetos, entre 4 países, o mais recente, o projeto na Grécia, aqui também com uma grande variedade de pescarias que fazem parte destes projetos, diversidade de espécies também, e hoje destaco o projeto Netfish de França e Espanha, em colaboração com a WWF também de Espanha e França, que desde 2015 tem vindo a realizar bastantes ações a nível participativo, que culminaram também em conjunto entre os 2 países, em ações concretas para enfrentar as debilidades das pescarias. Em resumo, e podemos ver por este gráfico, que estas ações centram-se sobretudo em ações que potenciem a investigação no melhor conhecimento das pescarias, na avaliação dos impactos de cada pescaria sobre o meio marinho, em ações técnicas, como o Alberto falou, estas ações em que as pescarias têm que fazer alguma modificação na arte de pesca ou na sua forma de pescar para ter então um impacto menor sobre o meio marinho, e também bastantes ações aqui entre os 2 projetos de governança, que foram identificadas e acordadas entre todos os parceiros. De destacar o Conselho Consultivo em Espanha, que é bastante participativo e diversificado, sobretudo com uma participação também forte do Governo da Catalunha. Termino então dando-vos um pouco, explicando um pouco mais sobre o projeto em marca. Para nós, este projeto que tem vindo a ser apresentado e que ainda não está em implementação, várias instituições de investigação em Portugal, vários organismos públicos, universidades, as ONGs ambientais de Portugal e à cadeia de valor. Estamos muito satisfeitos com todo o apoio que temos recebido até ao momento, e para nós só faz sentido avançar com este projeto, com esta base de apoio destes atores tão importantes, porque no fundo são eles que têm um maior conhecimento de cada comunidade e de cada pescaria. É crucial para nós que a implementação deste projeto, e é onde estamos, como o Alberto referiu, com maior esforço de trabalho, e um pouco delinear um pouco as próximas ações que temos então definidas. Já temos a metodologia e a estratégia definida. Estamos agora numa fase de explorar então o financiamento para que o projeto possa arrancar. Estamos também a ponderar a possibilidade de, paralelamente a este projeto, trabalhar em conjunto com o trabalho desenvolvido pelo Alberto e pelo Júlio Agorretas, o nosso colega do MSC, no Golfo de Cádiz, sobretudo com pescarias de Biqueirão, Cerco de Biqueirão e do Polvo, e paralelamente poderemos então trabalhar com estas pescarias neste espaço de trabalho prévio. E também, no ano passado, foi feita uma pré-avaliação de acordo com o padrão de pesca do MSC à pescaria de polvo do Algarve, de Covos de Alcatruzes, no âmbito do projeto Chefs and Chefs, e então é a nossa intenção traduzir esta pré-avaliação, condensá-la nos pontos fortes e nas debilidades, para então apresentar aos atores-chave desta pescaria e, paralelamente, avançar também na discussão e na participação de como é que esta informação pode ajudar à comunidade, a quem está a trabalhar, seja de outras ONGs, universidades, administração, a trabalhar com esta pescaria. Achamos que é uma informação que, apesar de já ter sido partilhada, que merece ser condensada e então focada nestes pontos fortes e debilidades. E com isto termino. Vou então
abrir aqui um pouco, antes de passarmos a palavra ao Ernesto Jardim, abrir um pouco aqui perguntas e respostas, que penso, pelo que estou a ver, ainda não temos nenhuma. Mas para criar assim um bocadinho uma dinâmica diferente, Alberto, enquanto não temos nenhuma pergunta, perguntava-te... Falamos nós. Falamos nós. Temos uma audiência tímida hoje. Perguntava-te, tendo em conta a tua apresentação, e vi que no mapa o nosso trabalho prévio está muito na base do projeto Netfish, e que todas as pescarias certificadas na Península Ibérica estão neste momento em Espanha. Que pescarias ou que espécies achas com mais potencial de atingir a certificação em Portugal? Sim, boa pergunta. Bom, antes de responder, tamén, como você ten falado moito do proxecto Embarca, do proxecto Medfish en España e França, acho que tamén é importante aquí que estamos a colaborar con outras ONGs, a SPEA, a SIAENA, ten colaborado moito estreitamente, ten dado moito apoio. Acho que tamén nos participantes, que agora sao por volta dos 40, estaban algúns dos nosos colegas ali, e tamén ficamos moito agradecidos pelo traballo feito, tamén pelo traballo para o futuro. En cuanto ás especies, esa pregunta é, como é difícil, non sei se deixar para o Ernesto, que o que máis sabe destas cousas, para o noso director. Mas, a ver, é difícil da nosa parte dizer quais son as especies que estarían máis prontas. Nós sempre recomendamos facer primeiro unha preavaliação para saber qual é a situación. Mas mesmo así, se consideramos, por exemplo, quais são os stocks, eu poderia dizer, por exemplo, o atún voador já temos unha pescaría que está certificada, sabemos que é unha pescaría no que o stock está en unha boa situación, ten unhas regras de controlo de capturas adecuadas. Entón, todos estes pontos podemos ser de alguma maneira optimistas en pensar que unha pescaría de atún voador, eu sei que ten pesquerías deste tipo nas Azores, en Madeira, podería ter moitas posibilidades de atingir a certificación. Tamén, aunque non temos exemplos, o carapau, o xixarro, eu acho que tamén unha pescaría con moito potencial, tamén unha pesquería na que a situación do stock é bom, é unha pesquería que está a pescar mesmo menos do que o ICES está a aconsellar, estaba a ter un enfoque moito precautorio, eles fixeron un plano multianual para atingir o rendimento máximo sustentável, que foi, na miña opinión, moito ben organizado, temos as regras de controlo de capturas tamén. Entón, mesmo aquí non temos aínda preavaliacións, non temos nenhuma pescaría que estiver certificada, mas tamén eu acho que pode ter boas posibilidades. E aquí já non quero aventurar máis. Ok, obrigado, Alberto. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas mais que fui tirando da tua apresentação, mas vou dar a palavra ao Ernesto Jardim, se calhar então podemos depois passar essas perguntas ao Ernesto e ao Alberto. Sim, as perguntas que sejam complicadas para o Ernesto. Obrigado, Alberto. É sempre um prazer. Bem, obrigado pelo convite, Rodrigo. Bom dia a todos. O meu nome, como foi dito, é Ernesto Jardim. Eu sou o diretor de Standards de Pesca do MSC. Sou português, como já perceberam, e a minha carreira começou naquilo que hoje é o IPMA, na altura o IPIMAR, onde eu fui investigador durante 15 anos, ou qualquer coisa assim parecida. E, portanto, a minha ligação aos stocks em Portugal e à ciência em Portugal é muito grande e continua muito próxima do meu coração. De qualquer maneira, neste momento trabalho no MSC, onde sou diretor de standards, portanto trabalho com aquela parte que está fora d'água no iceberg que foi apresentado pelo Rodrigo e pelo Alberto. E o que vos vou apresentar hoje é um trabalho que nós fizemos na sequência da publicação do relatório Sofia das Nações Unidas e que na sequência dessa publicação nós achámos, o MSC achou que devia
fazer um comentário sobre o que o relatório, as principais mensagens do relatório. Esse comentário foi feito neste post, é um blog post que está no MSC, os links estão aqui metidos no próprio texto, e o relatório Sofia está aqui, é um relatório importantíssimo que a FAO faz a cada 2 anos sobre o estado dos estoques e da aquacultura no mundo. E, portanto, nós fizemos, com base nesse relatório, fizemos um comentário, e esse comentário é a base desta apresentação que eu vou fazer, apesar de não ser só isso que eu vou falar. Já ontem, em particular, para quem esteve na apresentação ontem, foi falado várias vezes sobre a questão dos estoques estarem sobreexplorados e da FAO ter identificado que há uma porcentagem grande de estoques que está sobreexplorada. É uma mensagem que a maioria das pessoas reconhece e sabe, portanto eu não vou dedicar muito tempo a essa mensagem. Mas para dizer a parte que eu acho importante no que saiu do relatório da FAO é que há uma questão de relação entre a produção que os estoques têm e a gestão ou a boa gestão ou a qualidade da gestão sobre esses estoques. E aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, um estoque que não está que não é bem gerido e que é submetido a questões de desregulamentação ou práticas inapropriadas, na realidade não produz tanto alimento como seria de esperar, não produz tanta biomassa como seria de esperar. E essas práticas e o facto de haver essa falta de regulamentação acaba por, a longo prazo, ter um impacto na sobrevivência do oceano e na sobrevivência dos ecossistemas. De uma forma bastante interessante, a FAO este ano resolveu introduzir um trabalho que foi feito pelo professor Ray Hilborn, onde ele através de um levantamento de várias pescarias, ele mostra que se as pescarias forem bem geridas, na realidade os estoques funcionam bem. Ou seja, há uma relação de causa e efeito, atrevo-me a dizer, em que se nós gerimos bem os estoques, as biomassas ficam em boas condições, o estoque tem capacidade de produzir alimento que é necessário para alimentar as populações, para produzir como se diz, para produzir os resultados económicos que as pessoas têm a perspectiva de conseguir através da exploração destes estoques. E, portanto, esse trabalho foi introduzido e é nisso que eu gostava de focar. Há claramente uma possibilidade, ou a possibilidade de se gerir bem os estoques tem retorno. Realmente há uma vantagem em gerir bem os estoques. E agora, o que é que isso significa? Aquilo que nós precisamos para gerir bem os estoques, o que é que está por trás dessa lógica, vamos gerir bem os estoques? Essencialmente está uma capacidade científica capaz de responder às necessidades das pessoas que estão a gerir e das pessoas que estão a explorar o estoque. Ter regimes de gestão que são baseados nessa evidência científica, acabar o mais possível com a pesca ilegal não documentada, com a sigla IUU em inglês, e acabar com os subsídios de impacto negativo. E eu aqui peço desculpa porque o Office continua a tentar corrigir o meu português para inglês e, portanto, acaba com algumas palavras menos apropriadas. O que quero dizer aqui é acabar com impacto negativo, com subsídios de impacto negativo. O nosso CEO tem sido bastante explícito nesse aspecto. O MSC defende que não devem haver que estes subsídios devem acabar, o que está em linha com aquilo que a maioria dos países pensam, ou a maioria das organizações pensam e acham que devem ser feitos, mas, claro, entre pensar e fazer há uma certa distância. Na lógica de global, digamos assim, não podemos separar a produção de proteína a partir do peixe das questões relacionadas com a fome e a pobreza. E
E aquilo que nós vimos, e aquilo que os números que nos são mostrados, é que há uma parte substancial da população que depende do peixe para ter o seu input de proteína animal, ou para ter a quantidade de proteína animal que precisa. E aquilo que também vemos é que uma parte desses países, e em particular países como o Bangladesh, o Camboja, o Gâmbia, Gana, são países que são países frágeis do ponto de vista da sustentabilidade da sua alimentação. E, portanto, torna-se ainda mais importante terem atenção que, quando se sobreexplora um recurso destes, um recurso como o peixe, em particular nestas zonas mais frágeis em termos de pobreza e de fome e de alimentação, de segurança alimentar, na realidade estamos a, muito rapidamente, levar essas populações para situações preocupantes, para situações complicadas. A FAO, mais uma vez, mostra onde é que estão as maiores áreas de consumo, quais são os países que têm maiores consumos per capita de peixe e de proteína proveniente do peixe. Este gráfico é um gráfico interessante. Nós, portugueses, sabemos que consumimos muito peixe, somos um dos maiores consumidores, se não me engano, nas últimas sondagens, nos últimos trabalhos, nos últimos estudos que foram feitos, nós estamos entre os 3 maiores consumidores de peixe, o que é ótimo. Mas, na realidade, vimos que alguns destes países são países que são países de alguma fragilidade. O que eu agora gostava de virar a mensagem do ponto de vista negativo para o ponto de vista positivo. O que quer dizer é que, se nós efetivamente gerirmos bem os estoques, se conseguirmos recuperar ou se conseguirmos pôr os estoques a produzir mais do que eles estão a produzir agora, também muito rapidamente conseguimos que estes países, ou esperamos que estes países, consigam usar essa proteína e, portanto, essa proteína os tire dessa fragilidade e contribua para que as pessoas não sejam nessa fragilidade de pobreza e fome. Há um trabalho recente feito por um professor da Universidade, eu acho que é Washington, que é um professor chamado Costello, onde ele faz umas contas e diz que a sobreexploração neste momento está, ou melhor, se nós acabássemos com a sobreexploração, conseguíamos ter mais 16 milhões de toneladas de produção da pesca. Portanto, isto aqui não é aquacultura, pesca marinha. Portanto, acho que neste caso não incluímos águas interiores. O que é um aumento de 20% em termos daquilo que nós produzimos neste momento, globalmente. É um valor substancial. Por uma questão, adicionei um outro valor que achei interessante, encontrei também num trabalho. A produção de peixe, a produção de produtos do mar, tem uma contribuição em termos de emissões de carbono muito, muito inferior às emissões que são atribuídas à carne chamada vermelha. E a comparação aqui, estamos a falar de valores de 50 a 100 vezes menos, o que é uma questão importante na exploração e na utilização dos produtos da mar, porque hoje em dia temos cada vez mais uma concentração de atenção nestas questões do impacto ambiental e da forma como consumimos e do impacto que nós pessoalmente, ao consumirmos, temos nestas emissões e nas questões ambientais, e achei este número interessante de pôr aqui, em relação àquilo que é, não só como nós podemos aumentar a produção, a importância dessa produção para questões tão relevantes como a fome e a pobreza, mas também como isso, de certa maneira, indiretamente vai reduzir o nosso impacto na emissão de gases com efeito de estufa. Uma questão interessante que eu também achei importante por aqui, que a FAO há muitos anos se preocupa, são as questões de género e a forma como as mulheres envolvidas na fileira da pesca contribuem de uma forma quase desproporcionada, quase não, contribuem de uma forma desproporcionada para o sucesso desse negócio e dessa fileira, mas que na realidade acabam por não ser reconhecidas, têm normalmente ordenados ao salário, quando têm, são mais baixos do que os homens, a sua importância não é reconhecida e muitas vezes são papéis perfeitamente informais que também têm a dificuldade de ser difícil quantificar o seu valor, mas na realidade
aquilo que é identificado através dos estudos que a FAO faz há bastantes décadas, digamos. A FAO tem se debruçado sobre este assunto há bastantes décadas, o papel da mulher na fileira da pesca. Aquilo que se vê é que é realmente um papel muito importante, não é suficientemente reconhecido e aqui vêm mais os expertos, os especialistas nas questões da fome e da pobreza. Na realidade, acaba por contribuir, o facto de não haver esse reconhecimento, contribui para manter as famílias e as comunidades nessa situação de pobreza e limita a mobilidade social, que nós sabemos, ou pelo menos as indicações que temos, os estudos que são feitos, é que a mobilidade social ajuda a tirar as comunidades da pobreza, ajuda as pessoas a sair, cria os incentivos para as pessoas tentarem sair dessa situação de pobreza. E essa é uma questão importante na pesca, porque nós sabemos que a mulher, efetivamente, as mulheres têm um papel relevante e são envolvidas em quase todo o mundo na fileira da pesca. O que é que poderá ser preocupante aqui? É que se nós estivermos num momento em que os recursos estão sob pressão, em que há uma grande, um grande nível de sobreexploração, que precisa de que os governos tenham uma intervenção muito forte e muito drástica, digamos assim, sobre a atividade económica, essas condições têm tendência a desviar a atenção para as questões relativamente à pobreza e à mobilidade social. E, portanto, basicamente, mais uma vez, eu volto à minha mensagem. Recursos bem geridos têm uma série, não têm só os efeitos diretos de proporcionarem mais proteína, proporcionarem mais sustentabilidade, menos impacto nos oceanos, mas há uma série de efeitos indiretos, neste caso, que têm a ver com a fome e com a pobreza. Eu não tenho bem a ideia, eu não consigo ver nenhum relógio, portanto eu não sei se estou a exceder o meu tempo. Mas 3 minutos. Rodrigo, se por favor... 3 minutos, Ernesto. Diz? 3 minutos, se puder. Tenho mais 3 minutos. Sim. Ok. Então, o que é que, ligando isto agora àquilo que são os objetivos das Nações Unidas para a sustentabilidade, é mais ou menos óbvio que em 2020 nós não vamos conseguir acabar com a sobreexploração, mas, e aqui é uma questão importante, nada nos proíbe, nada nos impede de conseguirmos reduzir a fome e atingir o objetivo de fome zero em 2030. E, portanto, temos tempo e devíamos pôr o nosso esforço em conseguir obter esse objetivo, que é um objetivo absolutamente essencial. Eu não vou parar muito aqui, porque isto já foi falado por outras pessoas, a questão do consumo de produtos do mar, e vou chegar ao fim, que é esta questão de como é que o MSC, no fundo, se vê neste sistema, nesta promoção de sustentabilidade relativamente aos produtos do mar. Aquilo que nós pensamos, ou aquilo que se chama a nossa teoria da mudança, a lógica aqui é que nós, através do standard, através da certificação, ou de proporcionar um modo de certificar produtos do mar, nós criamos no mercado a visibilidade necessária sobre a sustentabilidade e as boas práticas, e ao criarmos no mercado e ao criarmos nos consumidores essa perspectiva, há um feedback, há um resultado que retorna à fileira da pesca, porque o mercado cria essas dinâmicas. As pessoas, ao comprarem mais produtos certificados, de certa maneira estão a dizer: nós queremos que haja sustentabilidade. Essa linha que retorna à fileira da pesca faz com que as pessoas envolvidas na fileira percebam e tenham um incentivo para procurar essa sustentabilidade e, mais uma vez, a certificação permite-lhes esse reconhecimento. Portanto, há aqui um loop de reconhecer as boas práticas e reconhecer a sustentabilidade, conseguir torná-la visível para os consumidores e para os mercados, e o facto de o tornar visível para os consumidores e para os mercados vai voltar e criar o incentivo para que a fileira, mais uma vez, se torne cada vez mais sustentável e reconheça e invista nessas boas práticas.
Só para terminar, nós obviamente não vimos o MSC ou a certificação como o único fator aqui envolvido. Nós achamos que a certificação e o MSC contribuem para esse movimento que neste momento existe a nível global, há bastantes anos, de promover a sustentabilidade dos recursos e a longo prazo conseguir aquilo que é a grande teoria da exploração dos recursos, que é deixar para os outros tanto como nós temos a nossa disponibilidade. E acabo aqui. Espero que tenha conseguido cumprir o tempo, Rodrigo. Perfeito, Ernesto. Obrigado. Sim, esta questão de onde é que o MSC se insere, no fundo, acabamos por ser também uma ferramenta adicional que está aí para o uso de todos e que tentamos sempre divulgar. Temos aqui algumas perguntas. Passo então a ler, da Lisa Borges. Bom dia, Lisa, espero que esteja tudo bem. A Lisa pergunta, queria saber se existe algum interesse das empresas em Portugal e do público em geral para a certificação. Bom, ontem, não sei, Lisa, se estiveste presente, mas ontem falámos bastante sobre esta temática e apresentámos alguns dos progressos que o programa tem tido em Portugal e do compromisso que as empresas têm tido em Portugal. Acho que a evolução tem sido incrível. Eu mesmo que estou no MSC há um ano noto de tempo para tempo uma evolução e um compromisso por parte das empresas em Portugal em conhecer realmente qual é que é o trabalho do MSC, na curiosidade sobre a certificação da cadeia de custódia. E uma parte importante em relação a qual é que é a opinião do público em geral. Também ontem falámos e percebemos e temos esse fator identificado, que a questão da comunicação ao consumidor e a percepção tem muito ainda trabalho pela frente, mas a Cátia ontem, a nossa responsável de marketing, a Cátia Meira, apresentou um estudo que penso que foi bastante positivo e foi a primeira vez que foi realizado pela Globoscan em Portugal, sobre a percepção que o MSC tem em Portugal para o consumidor, se ele sabe identificar realmente o que é o MSC e onde é que se insere. Portanto, eu acho que existe um interesse comercial. O exemplo mais recente que temos é a aposta da SONAI pela certificação da cadeia de custódia para as suas peixarias, mas outras empresas e outros retalhistas como o Lidl e a Aldi, que vêm fazendo a sua aposta até a um nível global, têm reforçado esse interesse em Portugal. Recentemente também, ao apresentar este projeto de rumo à sustentabilidade, o Embarca, aos nossos atores comerciais, também houve um grande interesse nas pescarias portuguesas que se fornecem a estes grandes retalhistas das pescarias nacionais e um grande interesse em perceber como é que se podiam envolver para a certificação destas pescarias. Não sei se respondi à pergunta, Lisa. Alberto, se quiseres adicionar alguma questão. Temos a segunda pergunta do Nicolás, que se calhar deixaria para ti, que nos pergunta, além do polvo no Algarve, se existem estoques identificados com potencial para a pré-avaliação em Portugal. E bom dia, Nicolás. Obrigado pela participação. Desculpa, acho que estou a ter alguns problemas de conexão. Estás a me ouvir bem, sim, Rodrigo? Sim. Sim? Ok, tá bom. Não, nada que añadir para a tua resposta a Lisa. Sim, gostaria de responder ao Nicolás em relação ao polvo do Algarve e se existem estoques identificados com potencial para pré-avaliação em Portugal. Bom, o primeiro dizer que, em princípio, todos os estoques têm potencial para ser pré-avaliados, não precisas de umas condições mínimas. Normalmente, a parte na que nós trabalhamos na parte pré-avaliação, nestes proxectos que o Rodrigo explicou, tipo Embarca, os proxectos rumo á sustentabilidade. O objetivo destes proxectos non é per se atingir a certificación. O objetivo destes proxectos é mellorar as prácticas pesqueiras, mellorar a sustentabilidade na auga. Entón, a partir de aquí, cualquier pescaría, mesmo se está moito lonxe das mellores prácticas pesqueiras, pode facer unha preavaliación e estar neste punto. Para nós, nesta parte
de proxectos rumo á sustentabilidade, eu diría que unha das coisas máis importantes é a capacidade, o compromiso, o engajamento dos pescadores e dos representantes das pescarías para traballar connosco e como as ONGs como as que traballemos nestes proxectos, o seu desexo de querer mellorar as prácticas. Para mí ese é o punto clave que determina quais serían as pesquerías con potencial e a partir de aí cualquier pescaría pode entrar no programa. Obrigado. Rodrigo, posso adicionar aqui, não falando diretamente sobre Portugal, que não conheço exatamente as pescarias todas que estão a ser, mas do ponto de vista teórico não há nenhuma limitação a que uma pescaria seja certificada, desde que esteja dentro dos parâmetros que são pedidos pelo standard. Portanto, Portugal não tem nenhuma razão para não ter nenhuma pescaria certificada, exceto não investir nela ou não se envolver no programa. Não há nenhuma limitação aqui. O trabalho do Alberto, do Rodrigo e do resto da equipa ibérica mostra isso, mostra que há potencial. As pessoas, o que é preciso é haver vontade, digamos assim, porque do ponto de vista teórico, uma pescaria que esteja bem gerida, que tenha os sistemas de gestão e que a pesca ocorra de uma maneira que cumpra as boas práticas internacionais, pode ser certificada. Ok. Passamos então à próxima pergunta do Vasco Mina. Gostaria de perceber qual a intervenção do MSC numa determinada pescaria. Localmente, como é feita a avaliação? Alberto. Pois, se quiseres, eu posso responder a esta. O primeiro é dizer que o MSC o que faz é desenvolver o padrão. O MSC non faz as avaliações são feitas por unha terceira parte, que ten que ser unha parte independente e unha parte acreditada por outra institución internacional que chamase o ASI, Accreditation Services International, que é a parte que acredita algunhas das auditoras máis coñecidas, non sei, DNV, Bureau Veritas, cualquier outras, acredita a estas auditoras e são elas as que facen a avaliação. Então, non somos nós diseñamos o padrão. E para facer unha avaliação, simplesmente, o que unha pescaría ten que facer é entrar en contacto con unha destas auditoras. A lista das auditoras que están acreditadas é pública, podes encontrar na internet e a partir de aí entrar en contacto con eles. Nós, habitualmente, recomendamos facer primeiro unha preavaliação antes de entrar directamente a un proceso de avaliação formal, de avaliação completa, porque unha preavaliação é un proceso menos custoso, tamén máis curto no tempo e que pode darte unha idea de quais são as túas fortalezas, as túas debilidades, os teus desafíos para o futuro. Mas, en principio, é un proceso que é decidido directamente pelas pescarias. E Alberto, se me permites adicionar, é um processo neste espaço da pré-avaliação onde o MSC até pode estar mais envolvido, não é necessário, mas onde pode dar mais alguns workshops de capacitação em como o standard está a ser aplicado e nesse espaço aí podemos ter uma participação mais ativa. E alguma colaboração, em tanto em quanto que as avaliações completas, as avaliações plenas são formalmente feitas, tem todo um processo de transparência e são formalmente feitas por uma terceira parte, numa pré-avaliação nós sempre podemos colaborar, dar a nossa opinião. Sim. Ok. Depois temos então outra pergunta da Lisa. Ernesto, se quiseres passar esta pergunta. Não sei se tens acesso à pergunta. Acabei de pôr um link na resposta. Ok. Mas a questão é, uma parte grande do trabalho que a FAO fez sobre o envolvimento das mulheres na pesca foi feito no âmbito de projetos de desenvolvimento. Portanto, eram projetos que foram essencialmente, concentraram-se nas zonas frágeis do globo. Portanto, a Ásia, a África. Eu nunca me lembro de ter visto nenhum trabalho sobre Portugal em detalhe. Apesar de não me admiraria que talvez naquele período dos anos 80, em que houve uma série de estudos sobre o desenvolvimento económico português e como é que as coisas deviam ser feitas após a ditadura, tenha havido algum trabalho, mas eu não conheço. Estava a tentar procurar na FAO, mas por alguma razão a FAO, o meu computador diz-me que a FAO, que não posso fazer downloads da FAO porque não são seguros. Portanto, eu não sei o que é que se passa. De
qualquer maneira, este relatório que eu pus aí na chat box parece-me ser o mais recente, mas não tem Portugal, mas tem Espanha, o que, portanto, pode ser, de qualquer maneira, um caso interessante de se ler. E, aparentemente, tem o Brasil. Enfim, a realidade brasileira é completamente diferente da portuguesa, mas, pronto, tem alguma informação sobre o Brasil, aparentemente. Mais uma vez, eu não consegui fazer o download do relatório, portanto, não consigo responder exatamente o que é que está neste relatório, mas parece ser o mais recente, é um relatório de 2018, parece ser o mais recente neste assunto. Obrigado, Ernesto. Passamos então à próxima pergunta da Rita Sá. Bom dia, Rita. Que nos pergunta se então existem pescarias com vontade de ser pré-avaliadas. Bom, isto é um bocadinho, acaba por ficar um bocadinho na nossa estratégia, que foi até dificultada por estas questões da pandemia, em que nós, numa fase inicial, queremos sempre apresentar o programa independentemente do interesse de certificação, no interesse destes projetos. Então, a nossa intenção é sempre, pelo menos, é que estas associações ou cada pescaria conheça o programa, não é? Depois, falando do projeto Embarca, a nossa intenção é, tendo aquela base de informação de todas as pescarias que temos, não é? Em conjunto com o Conselho Consultivo, de perceber que pescarias é que realmente poderiam estar mais focadas e mais interessadas neste trabalho, não é? Porque para nós faz sentido só se as pescarias também estiverem comprometidas neste trabalho. Portanto, acaba por ser um processo de divulgação que nós temos vindo a fazer, e como eu falei também, temos o exemplo do trabalho do Golfo de Cádiz com o biqueirão, que acaba por ser o mesmo estoque ibérico, não é? E que aí pode, por exemplo, existir uma sinergia em tentar convergir a frota espanhola e a frota portuguesa. Um exemplo, ok? E aí já seria algo paralelo ao nosso projeto. Sí, somente por añadir alguna otra característica. Bueno, nós habitualmente temos contactos con moitas pescarías, tamén en Portugal, de moitos lugares. Normalmente todos os contactos que son previos a avaliación completa son confidenciais. As preavaliações normalmente tamén son confidenciais porque é unha ferramenta de diagnóstico interno que as pescarías ten. Depois, se eles quiser, poden facela pública ou non. Nos proxectos nos que o MS traballa, tipo Medfish ou os proxectos rumo a sustentabilidade, nos normalmente sempre facemos públicas todas estas preavaliações. Mas isto non quer dizer que unha pesquería que faça unha preavaliación ten que ser pública. Eso son os representantes da pesquería quen decide. Então, nos habitualmente temos moitos contactos con varias pescarías e algúns destes contactos son públicos, outros contactos son máis confidenciais até a altura que eles posan ou decidan entrar en unha avaliación completa, que a partir de ali é todo público, é todo transparente, é todo publicado. Obrigado, Alberto. Sí, eu quería tamén complementar ao Vasco Mina un bocado máis a última intervención, que parece que non ficou completamente clara, como é que sao avaliadas as entidades certificadoras. Ben, existe esta entidade internacional chamada Accreditation Services International. Esta entidade faz unha auditoría da entidade certificadora, entón está a verificar a experiencia da entidade certificadora, os procedimentos internos, as fortalezas, as capacidades, etc. Tudo isto é unha fase previa. Un vez que a ASI ha decidido, ok, esta entidade certificadora ten as capacidades suficientes para poder facer unha avaliación de MS, entón, a partir de aí, non desaparece, sino que está a facer un seguimento e está a medir o rendimento destas entidades certificadoras. Se alguna entidade certificadora non está a facer ben o seu traballo, entón vai ter unha non conformidade que pode ser menor, se son coisas pequenas, mas que pode ser maior, se son coisas grandes, e esta entidade certificadora pode perder a súa acreditación. E isto non é algo, digamos, que non ten pasado nunca, é algo que ten pasado. Mesmo no ano pasado tiñamos algunhas entidades que perderan a súa acreditación, algunhas entidades certificadoras,
porque fixeron algúns erros ou porque o seu performance non estaba a ser suficientemente para chegar ao nivel que era exigido. Temos aqui uma pergunta no nosso chat que no fundo, e encerrando aqui esta pequena sessão de perguntas e respostas, do José Ribeiro, que nos pergunta sobre o trabalho e os projetos que o MSC tem para o consumidor português. Temos várias ferramentas neste sentido. O MSC em novembro vai lançar o seu programa de educação, o programa educativo, tenta chegar então às camadas mais jovens. Temos também uma mensagem numa garrafa que será apresentada em seguida para dar a conhecer ao público português um pouco mais do trabalho que tem vindo a fazer e no fundo resume toda a nossa aposta para que o consumidor conheça em concreto mais o trabalho do MSC. Eu convido ao José Ribeiro que nos contacte para que expliquemos em detalhe estas campanhas de comunicação. Temos normalmente sempre várias ao longo do ano. Tivemos uma campanha a nível global muito forte, também com a participação de Portugal no Dia Mundial dos Oceanos. Teve bastante impacto e bastante interesse por parte do consumidor. E é a nossa intenção continuar a desenvolver estas campanhas. Uma última pergunta da Teresa Carvalheiro. Bom dia, Teresa. Da avaliação que é feita, faz parte da gestão dos resíduos plásticos, etc. Eu posso responder a esta? Sim, Ernesto. De uma forma curta, não. Nós não avaliamos esta questão. Aquilo que é avaliado é a sustentabilidade ecológica da exploração e a gestão dos recursos que estão a ser explorados. E as boas práticas por parte de quem os explora. Este tipo de situação já foi levantada, está no nosso radar, digamos assim, como a questão das emissões de CO2 e outras questões, mas o standard, conforme foi desenvolvido nos últimos 25 anos, se não me engano, concentra-se essencialmente na sustentabilidade ecológica. Portanto, essa é a concentração, esse é o sítio onde nós estamos mais concentrados. Em termos de standard, porque depois há uma série de ferramentas que são usadas para estas questões todas, não é? E uma delas, o Rodrigo referiu no início, o Oceans Fund, que o que faz é financiar e promover projetos que trabalham nas áreas à volta, digamos assim, da sustentabilidade, ou em alguns casos diretamente da sustentabilidade, mas questões que não são exatamente o target do nosso, ou o alvo do nosso standard de pesca. Acho que haverão mais outras ferramentas com certeza que estão a ser usadas, porque o MSC faz parte de um movimento global de NGOs, não é? de ONGs, e portanto há outras ferramentas, mas essencialmente em termos das avaliações para certificação, esta questão não é avaliada neste momento. Eu gostaria, por complementar, fazer também uma pergunta ao Ernesto. É que o MSC está a desenvolver uma atualização do padrão que estará pronta dentro de 2 anos, mais ou menos. Aqui nesta atualização tem-se falado e investigado muito do Ghost Gear, das artes de pesca perdidas, que mesmo também tem alguma influência na quantidade de plásticos no oceano. Não sei se o Ernesto poderia nos falar um bocadinho mais de como é a situação neste momento, nesta iniciativa. Sim, portanto, para quem quiser saber mais detalhes sobre a revisão do standard, convido-vos a irem ver o nosso website, onde é bastante visível o que está a ser feito nessa revisão. Em relação às artes fantasma, o que está a ser desenvolvido é o que o standard, a direção em que o standard está a ir, é em criar os incentivos para que não se deixem artes no mar. Portanto, a recuperação das artes ou evitar que as artes se percam no mar é promovida através do standard e há um scoring, portanto há uma pontuação que é dada a uma pescaria, a uma frota, que tenha uma série de boas práticas para não perder ou recuperar artes que ficam perdidas no oceano. Esse score vai ao ponto de
numa situação de más práticas ou na avaliação se perceber que há uma quantidade acima de um determinado nível de artes que são deixadas no mar, a pescaria não ser certificada. Portanto, no caso da pescaria, não ter as tais boas práticas ou não estar a caminho de ter essas boas práticas, simplesmente não é certificada. Com base nesta ideia de que não se pode deixar artes no mar e a preocupação não é tanto a questão dos microplásticos, é mais o impacto nos ecossistemas e aquilo que se chama a mortalidade fantasma, que é uma rede ao estar dentro da água continua a pescar, apesar de nós depois não usarmos essa pesca porque não recolhemos a rede. Mas a rede na realidade continua a pescar e continua a matar peixe. E portanto todas essas situações são situações importantes para nós, que estão nesta revisão do standard, como tu dizes, será implementada em fim de 2021, início de 2022. Ok, ótimo. Esta questão da Teresa é relevante até porque ontem a Kátia mencionou no nosso estudo de mercado que a primeira preocupação do consumidor português é em relação a temas de poluição, plásticos, e a segunda é sobre pesca. Portanto, são os dois temas que o consumidor português identifica, que o preocupam nos oceanos. Avançamos então aqui para a apresentação do nosso vídeo Mensagem numa Garrafa e fazemos aqui um pequeno desafio. Se hoje tivessem que escolher entre a economia e o planeta, o que é que escolheriam? Não precisam de responder já. O MSC, no início do mês, lançou uma mensagem numa garrafa que já se encontra a navegar por diversos canais. Mas de uma forma resumida, esta mensagem apresenta o nosso trabalho, como eu referia, para que todos possam então garantir a conservação dos oceanos hoje e para as gerações vindouras. Este vídeo tem como objetivo consciencializar a importância do oceano nas nossas vidas, dar mais conhecimento sobre o que é a pesca sustentável e o trabalho do MSC, que através de uma mensagem, de uma narrativa trabalhada ao longo do último ano pela nossa equipa, procuramos que as pessoas se sintam mais confortáveis nesta temática, que tenham capacidade de ação e que possam motivar outros para esta mudança. É, na nossa perspectiva, uma mensagem atual, e tentamos fazê-lo assim, que alerta para a importância da tomada de decisões que hoje estão em voga, sobretudo para uma recuperação verde e também alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É um vídeo que está disponível em várias línguas, em português, em espanhol e em inglês, e os impactos que temos recebido até agora têm sido bastante positivos. Em Portugal, para vos dar alguns dados, estamos a navegar a passos largos para as 60 mil visualizações no YouTube, transformando-se assim já no vídeo do nosso canal em português, com mais visualizações, com mais interações. E nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, já está perto das 90 mil visualizações. É, portanto, um vídeo que tem suscitado bastante interesse por parte da sociedade em Portugal. O vídeo tem a duração de 6 minutos, iremos transmiti-lo agora, esperemos que gostem e estaremos aqui no final para responder a outras questões que possam ter ou até relacionadas com o vídeo. Espero que gostem. Vou então partilhar aqui o vídeo. E tu, o que preferes? O planeta ou a economia? O coronavírus conduz-nos a uma das crises económicas mais difíceis da história. O que irá acontecer se os Estados e as empresas se centram na recuperação económica e se esquecem da luta contra as alterações climáticas e de todos os compromissos que tanto nos têm custado a obter? E se quisessem obrigar-nos a escolher ou o planeta ou a economia? Não se pode ter os dois. Acreditamos que isto pode acontecer, mas temos uma história com que responder. Uma história que acontece no mar. A maioria das pessoas não se apercebe até que ponto estamos vivos graças ao mar. O mar produz entre 50% e 85% de todo o oxigênio que respiramos. As florestas apenas produzem o oxigênio restante. Os mares e os oceanos
são a nossa maior proteção contra as alterações climáticas. Eles absorvem o CO2 que libertamos e fixam quase todo o excesso de calor, reduzindo a temperatura do planeta. E são a maior fonte de proteínas que existe. Por isso, o peixe tem se tornado um dos alimentos mais comercializados do mundo. O que pode acontecer a um produto tão procurado? Que se esgote? Parece exagerado, não é? Para que aconteça algo assim, teríamos de pescar tão rápido que os peixes não conseguissem reproduzir-se. Isto já acontece. Em lugares como o mar Mediterrâneo, 63% das populações de peixes avaliadas atingem hoje níveis biologicamente insustentáveis. No mundo inteiro, o problema continua a crescer. E, no entanto, estamos a consumir o dobro de peixe. De 9 quilos anuais por pessoa em 1960, passamos a consumir 20 quilos por pessoa em 2017. Assim, esta notícia, que na altura foi muito polémica, pode não ser tão surpreendente. Mas, a sério, por que estamos a falar do mar e dos peixes? Não estávamos a falar da economia e do coronavírus? Bem, somos o MSC, uma ONG que trabalha para que isto não aconteça. É por este motivo que, quando falamos, usamos sempre o mar como exemplo. Em 1997 propusemos-nos lutar para que o mar não perca os peixes. Mas sem renunciar à pesca, porque há 200 milhões de pessoas que dela dependem. Foi dito, temos de escolher entre proteger a indústria ou proteger os peixes. Mas essas opções eram um falso dilema. Não contemplavam que podia existir uma terceira alternativa. Primeiro, se os cientistas que estudam as populações de peixes trabalhassem em conjunto com os pescadores, conseguiríamos saber quando estamos a pescar a mais e parar para que os peixes possam recuperar antes que seja demasiado tarde. Segundo, não temos de cuidar apenas do peixe que vamos pescar. A pesca deve ser feita de forma que o impacto sobre outras espécies e habitats seja o menor possível e que estes possam recuperar-se. Terceiro, é preciso trabalhar com toda a cadeia desde a pesca até à venda. 30% do pescado que chega à mesa não é o que diz ser. De facto, é possível que, sem saber, tenhas comido espécies protegidas. Podem fazer-se coisas como retirar amostras de ADN do peixe à venda, periodicamente, e comprovar se o peixe corresponde ou não à espécie indicada na etiqueta. Quarto, deveríamos trabalhar todos juntos, ONGs, pescadores, governos e cientistas, para criar uma alternativa viável para toda a indústria pesqueira e não só para 5 ou 10%. Não faz sentido promover mudanças que só podem ser feitas por alguns. Para evitar esse futuro sem peixes, desejamos que no ano 2030 um terço de toda a pesca seja assim: pesca sustentável, certificada. Certificada significa que podes demonstrar perante um observador independente que estás a fazê-lo bem e que qualquer pessoa pode expor argumentos contra. E já está a funcionar. Passados 20 anos, 15% do peixe e do marisco é capturado assim nos nossos oceanos. Não era preciso escolher entre proteger os peixes ou proteger a indústria. O que era preciso era pescar de outra forma. E o melhor é que tudo foi conseguido em conjunto. Decidimos recompensar aqueles que demonstraram que o faziam bem com um selo que pudessem pôr nos seus produtos. Assim que os pontos de venda e os consumidores começaram a procurar estes produtos, mais pessoas da indústria pesqueira quiseram fazer parte. Ainda que 90% das pescarias tenham de melhorar a sua forma de trabalhar. Por isso queríamos falar do mar. Poderíamos fazer agora o mesmo que fizemos naquela altura: recompensar aqueles que o fazem bem. Já há líderes políticos, empresários, sindicatos, ONGs e cientistas a pedir que apostemos numa recuperação económica verde. Propõem que nesta crise as ajudas económicas sejam direcionadas às empresas que o fazem bem. Que demos um enorme empurrão à energia renovável, aos carros elétricos, ao consumo de proximidade dos agricultores, criadores de gado e produtores locais ou à pesca sustentável. Um dos problemas das alterações climáticas é que o tempo está a esgotar-se e a luta contra estas alterações avança devagar, muito devagar. Os especialistas que falam da recuperação económica verde dizem que estamos perante uma oportunidade histórica, que poderíamos fazer em 3 ou 4 anos aquilo que noutras circunstâncias teria sido feito em 15. Porque, quando recompensas quem o faz bem, a mudança propaga-se. Consegues imaginar sair da crise e não ter impedido a luta contra as alterações climáticas, mas sim ter dado um passo de gigante? No caso da pesca sustentável, essa mudança está a ser conseguida graças a milhões de pessoas que procuram o pequeno selo azul quando vão às compras. E se agora conseguíssemos fazer algo parecido? Hoje é melhor não atirar garrafas ao mar, mas desta tradição marinheira há um aspecto que gostamos. As mensagens nas garrafas eram lançadas na esperança de que chegassem a lugares remotos. Este vídeo é uma mensagem dentro de uma garrafa. Já sabes qual é a mensagem. Não temos de escolher entre a economia e o planeta. O que te pedimos é que passes esta mensagem a outra pessoa.
Vamos ver o quão longe chega. Ora, espero que a ligação tenha sido boa e que tenham então, conseguido ver o vídeo. Ora, pedi aqui aos meus colegas que partilhassem no chat o questionário então, que pedimos que avaliem esta sessão. Se calhar, em modo de fechar a sessão, Alberto, Ernesto e depois a Laura, se quisessem dar algumas palavras, penso que ainda temos menos de 5 minutos, mas resumidamente, fechar aqui um pouco a sessão da minha parte, agradecer todo o apoio da nossa equipa, agradecer a presença do Ernesto, ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha sido uma sessão útil para vocês e até uma próxima. Esperamos num formato até mais presencial, se possível. Obrigado a todos. Sí, da miña parte tamén, simplemente dar as grazas a toda a xente. Ainda temos máis de 35 participantes aquí neste webinar que durou 1h30. Agradecer moito e tamén ontem o Alberto Garaso estaba a facer promesas, ou a miña hoxe sería máis de que agora ya estamos definitivamente establecidos en Portugal e que queremos traballar en conjunto ali, como as institucións, como as ONGs, como os mercados, como a xente, que isto é somente o principio. Así que obrigado a todos. Bem, da minha parte também agradecer o convite, é um prazer envolver-me com a Península Ibérica, com Portugal, e portanto estarei sempre disponível para convites deste género, podem contar comigo. Acho que a única mensagem que gostaria de deixar aqui é que foi aquilo que repetimos algumas vezes. Não há nenhuma razão para não haver pescarias certificadas em Portugal. É uma questão de envolvimento, de vontade e de comprometimento. Temos todas as situações, temos especialistas, temos mercados, temos consumidores, temos distribuidores, temos pescas, temos tudo o que é preciso. Portanto, eu acho que espero que no próximo encontro, que há de ser daqui, não sei se vocês fazem isto a cada 2 anos ou uma coisa assim, que no próximo encontro já tenhamos aqui uma lista de pescarias em pré-avaliação prontíssimas para receber o selo azul. Obrigado. Obrigado. De mi parte, también agradecer a los palestrantes y a los participantes vuestra asistencia. Hay un cuestionario de evaluación en el chat que os invitamos a rellenar. Todas las informaciones serán partilladas por mail de las presentaciones de UNTEM y de OYE. Esperamos que haya sido muy interesante. Y como ha comentado Alberto, Ernesto, Rodrigo, todo el equipo de MSC en España y Portugal estamos a vuestra disposición para trabajar, para responder las dudas que tengáis de empresas, de pescarías, de comunicación. Y esperamos poder trabajar mucho más en Portugal y no solo la parte de pesquerías, también de empresas y de ONGs y poder contribuir a hacer avanzar la pesca sustentable en Portugal. Muchas gracias y muy obrigada. Obrigado. 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 Bom dia para todos.